Em Lisboa, os dias são de grande agitação política. Fervilham intrigas e rumores de atentados ao presidente. A 14 de dezembro, Sidónio Pais decide viajar até ao Porto. O pretexto é inaugurar uma exposição de belas artes. Na realidade, o que pretende é inteirar-se dos boatos que correm sobre uma conspiração militar monárquica para o derrubar. 10 dias antes, um homem tinha tentado matá-lo sem sucesso. O meu tio Afonso, de qualquer forma, teve, de certa forma, uma premonição. Ele diz que sentiu que, sim, que provavelmente qualquer coisa naquele dia poderia acontecer. E então tentou evitar que o pai fosse. Foi falar com ele e disse que estava tudo bem, que estava tudo tratado, não havia necessidade nenhuma dele ir, até porque havia este rumor e que podia muito bem ser verdade, porque já tinha havido ameaças e não sei o quê. E interceptou-o na escadaria e ele continuou a dizer que não, que tinha que ir. E depois o meu tio, pronto, teve que o deixar ir porque ele era tão determinado, e isso era o que o meu tio dizia imenso, é que ele era tão determinado, que era impossível pará-lo. Quando ele tinha mesmo uma ideia em mente, ele ia para a frente. E não ouvia quem quer que fosse, nem a mulher, nem os filhos, nem ninguém. E, portanto, ele foi e o meu tio nunca se perdoou. Quando ele foi a Coimbra, ele conta que viu perfeitamente um homem com uma pistola assestada contra ele e que o olhou, olhos nos olhos, e que depois o viu carregar no gatilho 2 vezes e não saiu bola nenhuma. E, bom, isto parece um milagre, mas não é, quer dizer, é simplesmente porque esse assassino era um assassino tão violento e tão pateta que tinha besuntado as balas de veneno para que fossem mais fatais. E, enfim, isso fez com que as balas escorregassem e não saíssem. Sim. Matei o presidente, Major Sidónio Pais. Ali para o Porto, a sua segurança tinha sido reforçada. Quando fui matá-lo, estava preparado para morrer também. Os guardas não serviram de nada. Perguntei a um se era o presidente. Ele disse que sim. Empurrei-o, passei pela frente e empurrei outro. Já tinha a pistola pronta debaixo do meu capote. O ditador estava apenas a alguns metros na entrada da estação do Rossio. Você acha que eu ia falhar? Eu que servi a minha pátria? Falhar o homem que abandonou à sua sorte o corpo expedicionário português, combati na Flandres, em França. O Sr. Sidónio Pais é o responsável pela morte de 3.000 soldados, oficiais e sargentos. Não ia falhar. 2 tiros. Pum! Pum! Para o Porto ele não foi. O meu pai foi testemunha que o homem bradava a todos os tiros que queria ser julgado. E voluntariamente nunca saiu da cadeia. A saída dele da cadeia, da penitenciária, ele esteve há alguns anos na penitenciária de Lisboa, de onde não queria sair, porque tentaram libertá-lo, inclusivamente com uma subscrição que se ele aceitava ir para a Argentina, e ele sempre recusou. Uma vez, como lhe digo, tinha sobrevivido, não tinha sido executado no momento, queria ser julgado. Ele foi protegido, sem sombra de dúvidas. Quer dizer, é inconcebível que um assassino de um presidente da República não seja julgado
não seja condenado e seja pura e simplesmente posto em prisão preventiva, como se estivesse em banho-maria, à espera que se lhe fizesse qualquer coisa, não é? A ideia que passou na família foi que, eventualmente, ele teria sido pago por uma sociedade secreta, portanto, seria uma pessoa a quem encomendaram alguma coisa. Nessa altura isso fazia-se, aliás, de certa forma também passou um bocadinho a ideia na família de que nunca lhe teriam perdoado algumas alas radicais da maçonaria, nunca lhe teriam perdoado de ele ter deixado a maçonaria. É óbvio que depois entrou-se numa tensão muito grande entre o regime sionista e o Grande Oriente Lusitano Unido. O que não significa que tenha havido da parte da maçonaria qualquer deliberação no sentido de preparar, conspirar e preparar o seu assassinato. Longe disso. Um ato perfeitamente isolado. O meu pai não tinha a mínima dúvida. O meu pai era advogado, era uma pessoa, enfim, com uma certa cultura, interessado por estas coisas, e ele sempre me garantiu que se tratou de um ato isolado, um ato individual do José Júlio da Costa. Não sabemos se José Júlio da Costa era maçom. Podia ser, podia não ser. Não consta de facto dos nossos registros, mas o facto de não constar dos nossos registros acontece com muita outra gente que porventura terá sido e cujo registro não se encontra nos nossos arquivos. José Júlio da Costa era sobretudo um partidário de Afonso Costa. Aquilo que contou foi mais o ódio político ao partidário. É que esteve na base do assassinato de Sidónio. E não qualquer conspiração de tipo maçónico ou qualquer cabala de tipo maçónico. Não é? É uma carta que foi encontrada por mim no arquivo do Quai d'Orsay do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. Refere-se que o pedido de audiência se inscrevia na necessidade de melhorar as relações e de dar a oportunidade à França de contrariar a onda germanófila que dominara o país desde dezembro de 1917, mas que estavam previstas alterações dessa situação para muito breve e que, portanto, haveria condições em que novas e favoráveis que a França deveria aproveitar. Quando ele foi preso, os primeiros testemunhos dizem que ele gritou: eu confesso tudo, eu confesso tudo. A verdade é que não confessou nada. Porque nunca se descobriu nada. Portanto, se fazia parte de alguma maquinação, guardou bem guardada. Eu creio que ele é um fanático puro, um exaltado e, sobretudo, um homem que, a certa altura, através das suas longas declarações e, sobretudo, das suas entrevistas, que são muito importantes, na minha perspectiva, se revela como uma figura agressiva e um homem que quer passar à história como o autor de um gesto grandioso e libertador de Portugal, o assassino do germânico, do agente alemão, Sidónio Pais. Claro que fiquei de pé, à espera da minha morte. Matei um traidor. Um traidor dos ideais da Revolução Republicana de 1910. Matei um adepto da Alemanha. Matei um aliado dos monárquicos e do clero. Esses inimigos da República. Não, senhor. Não estou arrependido. Matava a segunda vez. Ele tinha um fato ridículo. Ele fez coroar presidente à revelia do Congresso e da Constituição Portuguesa. Sabe quantos republicanos foram presos em menos de um ano? 20.000 pessoas enfiadas nas prisões de Portugal e de África. Mas eu fui traído na minha terra. Prometi que ninguém ia preso. Prometi. Eles prenderam os trabalhadores rurais, a quem eu tinha dado a minha palavra. Tinha que matá-lo. Eu jurei vingar os meus conterrâneos do Vale de Santiago. E assim foi. Ainda ao barco que os tinha levado não tinha chegado ao seu destino. Já o ditador jazia, morto,
com os 2 tiros da minha pistola, na estação do Rosseu. Não se vai embora. Só quero ser julgado. Eu só quero ser julgado! Os exames médicos feitos ao cadáver de Sidónio Pais revelam que foi atingido por 2 balas, que lhe perfuraram o fígado e os pulmões. Mostram também que o presidente já sofria de doença grave nestes órgãos. Alguns sidonistas acreditam que o presidente sabia que ia morrer e estava disposto a fazê-lo pela pátria. Desta forma, cria-se um mito que salta para pagelas de devoção privada, como se o presidente fosse um santo. Há nele qualquer coisa de verdadeiramente popular, no sentido de um homem amado pela multidão. Esse amor da multidão prolonga-se para além da sua morte, para já no funeral, que é, por um lado, um ato lutuoso impressionante, grandioso e trágico, e, por outro lado, histérico. Havia pessoas que desmaiavam, mulheres que gritavam, houve tiroteios, houve tudo. O dia do enterro de Sidónio Pais foi uma procissão que veio da Câmara de Lisboa até ao Templo dos Jerónimos, portanto, em Belém, e foi um desfile complicado e cheio de acidentes e de balbúrdias, mas, sobretudo, a partir da morte ele é cultuado como o grande morto. Fala-se que houve um estrondo semelhante ao rebentamento de uma bomba. E esse rebentamento da bomba gera pânico em todas as milhares de pessoas que havia por toda a Baixa. E que, de algum modo, eram contidas exatamente pelo cordão de militares que estava feito ao longo do trajeto. O alarido e as pessoas e a correria em pânico foge por todas aquelas transversais da Rua Augusta e também vem desembocar ao Rossio, onde já havia muita gente. E, portanto, aí foi, digamos que, um caos total. Alaridos, gritos, gente atropelando-se. O desfile do funeral dele é uma coisa extraordinária, não é? Primeiro porque há um indivíduo que diz que é roubado e um polícia dispara um tiro e joga um queima-bomba e o funeral esfarangalhou-se todo quando ia na Rua do Ouro, depois voltou a recompor-se até ao Jerónimo e depois é aquela história do cão que ficou a latir o tempo todo pelo Sidónio. Aqui há uns anos, quando faleceu a avó da minha primeira mulher, tivemos que ir tratar do problema do enterro e do registro do óbito, etc. E fomos a uma agência funerária em Almada. E um dos santinhos que havia no expositor da agência funerária era uma fotografia do Sidónio Pais. No outro dia eu ia sair, não sei de onde, de um local onde tínhamos estado a fazer um trabalho, portanto, uma conferência, qualquer coisa pública, e vem uma senhora ter comigo na rua e pergunta-me, mas a senhora é de apelido Pais? Sou. Mas é alguma coisa ao Sidónio Pais? Sim, sou bisneta do Sidónio Pais. Olha, não imagina a adoração que nós temos na nossa família pelo Sidónio Pais, e começa a chorar no meio da rua agarrada a mim. Uma pessoa da minha idade, portanto, não o conheceu, tal como eu não o conheci. Isso ficou, às tantas, ficou mais no coração das pessoas, dessas famílias humildes que ele ajudou, do que quase na nossa. Havia as casas do prego, as casas de penhor. E as pessoas iam lá hipotecar os parques a veres que tinham. De verão iam lá pôr a roupa de inverno iam lá pôr a roupa de verão, os casacos, a máquina de costura, quem a tinha. E tinham uma cautela que era a garantia para resgatar quando precisassem. E iam ter com o Sidónio, não era o Sidónio, eram os seus, davam-lhe dinheiro para ir resgatar essas cautelas. Esse culto podemos dizer, um culto popular no sentido mais tradicional da palavra, e por outro lado, ainda hoje, neste século XXI em que estou a falar,